Sejam todos bem-vindos ao capítulo 26 desta obra, Caminho, Verdade e Vida. Esta obra, ela é especialíssima pelo motivo de que Emmanuel, ele nos comenta passagens do Evangelho. Então, a cada capítulo, ele nos traz um versículo, seja dos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, seja de outros livros do Evangelho. Hoje, por exemplo, ele versa sobre o Apocalipse, um versículo do Apocalipse. Então, ele sempre extrai algo do Evangelho. Então, vejam, é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e que, pelo Espírito de Emmanuel, traz muito propriamente pelo seu palavreado, pelo uso das palavras, né? Pela instrumentalização que ele faz das palavras do texto, para que nós possamos extrair do espírito da palavra que está ali algo um pouco além do que, de repente, nós conseguiríamos aprender de uma leitura eventualmente corriqueira. Então, desde o primeiro capítulo, nós estamos estudando, na verdade, porque é um trabalho de leitura que eu digo, mas não deixa de ser uma lupa sobre as passagens do Evangelho. Então não deixa de ser um estudo de algumas passagens que Emmanuel nos traz. Então vejam que riqueza este livro que compõe esta coleção chamada Fonte Viva. Este é um dos 4 volumes que existem nesta obra. Então, hoje, no capítulo 26, Emmanuel se baseia no Evangelho de João, na verdade, chamado como Apocalipse. Então, o Apocalipse de João é trazido aqui o trecho do versículo 10 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10, que diz assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. O título deste capítulo é Padecer. Vejam que o Apocalipse de João traz esta frase: Nada temas das coisas que hás de padecer. Então vejam que o mote deste capítulo é o padecimento. Numa outra tradução do grego e hebraico, feita pelos monges beneditinos, eu tenho não temas o que hás de sofrer, ou seja, é o mesmo sentido, sofrimento, padecimento. Então, quando nós ouvimos esta frase, nada temas das coisas que hás de padecer, é que nós sabemos que padecimento existe, está posto, mas é dito, nada temas. E aí, Emmanuel vai nos trazer, através das suas palavras, uma reflexão. Então, ele diz o seguinte: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Vejam, esta primeira frase do primeiro parágrafo, ela já dá um norte desta reflexão de hoje. Então, existe o padecimento ou o sofrimento e há Cristo como uma luz que ilumina o nosso caminho, no sentido de alijar-nos, como intentou alijar os seus discípulos, dos fantasmas do medo, das estradas que eles haveriam de passar. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas vejam que interessante, né? Então, o medo, aqui, numa conotação de impedimento, ou seja, se Cristo está tentando nos alijar do medo, é porque, de alguma maneira, o medo
por mais que seja inerente à natureza humana, nós devemos atentar sempre para este espírito do medo, digamos assim. E ele segue: a aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Então, aqui nós temos uma conotação de uma infantilidade do homem, né? Então, se o sofrimento de muitos homens, né, não todos, mas aqui ele está querendo dar o sentido da maioria, de muitos homens, na essência, na sua essência. Então, você pode ser um homem, um adulto, um idoso, no tempo cronológico, mas que o sofrimento é semelhante a do menino que perdeu seus brinquedos, ou seja, é um sofrimento de posse. Eu tenho algo e eu sofro, né, por esta perda, ok? Então, ele segue nesse sentido. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu os caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro de Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Então, é sempre a amizade, o companheirismo no bem, em Cristo, em Jesus. Então, um companheiro, um dito amigo, enfim, que intente, né, ter uma comunhão em algo que não é bom, então isto, o que Emmanuel nos traz é que o amigo leal é este, é o que está em Cristo. Nós temos esta comunhão com Jesus. Então, participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do mestre. E nós vamos ver um pouquinho adiante por que, né, que é partilhar das decisões do mestre, né? Cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Ora, se Jesus, uma consciência crística, que está mais próxima do Pai que está nos céus, sejam com variados nomes, todo, Criador, o Arquiteto Universal, Deus, ele, Cristo, em comunhão com Deus, até na última ceia, é relatado isso, os apóstolos, quando Jesus diz, eu não ficarei muito tempo entre vós. Então, os discípulos dizem, então nos apresente, onde vai, Senhor? Nos apresente Deus. E ele diz, vocês estão comigo esse tempo todo e não enxergaram o Pai? Ele diz que ele estava em comunhão com Deus. E esta comunhão, ele estava tão próximo na sua consciência crística dos pensamentos de Deus, né, da consciência de Deus, que ele já conseguia expressar os pensamentos de Deus. Então, na mesma medida em que Paulo, ao fim da sua jornada, já dizia, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Ou seja, por isso que ele falava que através dele nós chegaríamos ao Pai. Por quê? Porque ele estava já tão próximo da consciência de Deus que ele já conseguia expressar Deus através da própria existência. Então é por isso que ele diz que, cumprindo os desígnios do Divino Pai que está nos céus, ou seja, partilhar com Jesus foi e é partilhar com Deus. Por isso que ele é o caminho, né? Porque ele, através dele, se manifestou a vontade de Deus na Terra. Então, por isso que os homens tão distantes de suas leis não conseguiram compreender a época e ainda não conseguem. E por isso que todo aquele que vem
pregar o evangelho, é muitas vezes incompreendido, porque nós temos um paradigma terrestre que é uma outra lógica que nós criamos, não que Deus criou, que nós criamos com o nosso livre-arbítrio. E quando nós nos alinhamos, digamos assim, com as leis divinas, percebam que no estágio que está a humanidade, o confronto é tão grande com os paradigmas vigentes atuais, e mais do passado ainda, ali de um tempo recuado, que aconteceu o que aconteceu. E muitos perseguidos. Né? Vide todos os apóstolos, a maioria deles foram mortos. Então vejam que o conflito de consciência é tão grande, que o conflito chega até mesmo na eliminação, né, dessas verdades eternas que não coadunam com os objetivos comezinhos, com os objetivos da ordem do dia, dos seres que continuam na sua saga por acumulação, por poder, né? E todo o cerne desta questão, a palavra diz que está no egoísmo. Que quando nós vamos desconstruindo todas as maldades humanas, nós observamos que nós chegamos ao egoísmo. Então, a gênese desse mal, por enquanto que nós vivemos na humanidade, vem do egoísmo em suas várias matizes, em suas várias nuances. Então, são desdobramentos do egoísmo. E ele segue. Então, nós temos um modelo, né? O modelo é Jesus. Daí, a segui-lo, já é uma outra questão. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer, porque é certo e notório que há sofrimento na espécie humana que está passando por este processo de depuração espiritual aqui nesse tempo e espaço deste planeta. Então, Deus é o Pai magnânimo e justo. Ele diz: um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Olha só os ensinamentos que Emmanuel nos dá. Um pai não distribui padecimentos, mesmo na nossa parca e obtusa visão de criança, achando que estamos sendo punidos injustamente, né, que não há razão para algum tipo de corrigenda. Então ele diz que não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Vejam, as dores, as vicissitudes que nós passamos estão preconizadas, estão já feitas por Deus dentro das leis naturais do universo. Então, tudo o que nós passamos é de nossa natureza passar quando nós temos algum tipo de conduta. Aonde isto remonta, qual é a origem disso, é uma questão também pregressa que muitas vezes não nos cabe. Cabe nós sabermos que pode ser através da lei do karma, qual for a forma de causa da lei do efeito, não importa a denominação. Mas existe uma origem para tudo. Nada é ao acaso. Então, Emmanuel, quando ele nos diz, nesse último parágrafo, que um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa, vejam que muitas vezes, na nossa infância espiritual humana, e no estágio que nós nos encontramos, nós muitas vezes achamos que somos injustiçados, né? Nós podemos achar que estamos sofrendo algo indevido. Não. A palavra sempre nos traz que a justiça divina, ela prevalece. E se nós cremos
nisso, nós podemos refletir muito mais sobre isso. Vejam que no tempo de Jesus, e aí aprofundando estas palavras de Emmanuel, né, do próprio João no Apocalipse, vejam que na época que Jesus estava com os seus discípulos aqui na Terra, Jesus, ele era um estrategista. Por que nós estamos falando isso? Porque era um estrategista, mas um estrategista como um pai, que muitas vezes, na forma, e de forma um pouco mais veemente, baliza algumas condutas, e essas condutas são para o melhor. Por outro lado, se não há essas corrigendas, se não há essas leis universais, né, que vão balizar aquele que está no caminho ainda, que precisa deste balizamento, né? Se não há isso, pode muito parecer que tudo está bem, que tudo está caminhando, mas pode ser que não haja uma transformação efetiva naquele ser que não é corrigido, né? Então a correção nada tem a ver com punição. Então esta é uma ideia que muitas vezes ela se mistura. E por muitas vezes, quando nós dizemos que Deus é amor, nós confundimos o prazer, nós confundimos o marasmo, a inércia, com algo bom. Pelo contrário, então nós sabemos que tudo no universo se transforma e muitas vezes, não necessariamente, mas pela condição humana, há sofrimento, há dor. Precisa ser assim? Não necessariamente, mas, como foi dito, é o que acontece em grande quantidade. Então, há vários caminhos para nós podermos progredir. Mas é muito interessante nós observarmos o exemplo de Jesus. Houve uma época, quando Jesus estava com os seus discípulos, que a coisa já havia tomado um vulto muito grande e que Jesus e os seus discípulos começaram a serem perseguidos. E daí houve muitas deserções, porque muitos não queriam seguir o mestre, porque na época segui-lo era uma forma de ir contra todo aquele paradigma da época, todos aqueles costumes que já estavam arraigados naquele povo. Ou seja, quando Jesus vem atualizando a lei, ele bate de frente com uma série de construções já bem alicerçadas, que aqueles que estavam balizados por aquelas construções, obviamente se sentem ou se sentiram ameaçados. Então, ao invés de nós, à época, observarmos as leis de Jesus, refletirmos e mudarmos a nossa conduta, então, errônea, o que foi preferido foi confrontar. Né? Confrontar e alijar tanto Jesus como os próprios discípulos. E Jesus, na sua sapiência, o que ele faz? Quando estava já fervilhando, eles já começaram a serem perseguidos. Jesus, por ocasião, estavam na casa da sogra de Pedro, e Jesus, ele, através da imposição de mãos, ele transfere dons do Espírito Santo, mas nós sabemos que podemos usar a palavra dons mediúnicos aos discípulos.
E o que Jesus faz? Jesus transfere dons, atributos do Espírito aos seus discípulos, para que eles possam curar e expulsar espíritos malignos em seu nome. E Jesus faz o seguinte, ele os divide em grupos de 2 e 3 e os separa. E assim, eles vão curar, expulsar espíritos malignos, ditos malignos, e fazem a distribuição. Então, ele diluiu, e ao passo que os seus apóstolos, eles curavam, eles também pregavam o evangelho de Cristo. E desta maneira, ficou muito mais difícil para serem perseguidos. Porém, isto durou em média uns 3 meses. Eles retornaram e se reuniram novamente às margens do rio, do Mar da Galileia. E daí decorreu o famoso episódio da multiplicação dos pães. Vejam que neste episódio nós já temos ali narrado uma contagem de 5.000 pessoas. Então o ministério de Jesus já tinha um certo vulto, uma voz que naquele tempo, né, naquela altura, já estava incomodando de tal maneira que o poder da época vigente já intentava eliminar Jesus. Né? E tanto é que Jesus teve que depois ir se locomovendo com os seus discípulos, né? Porque ainda não havia chegado a hora derradeira do fim da sua missão. Mas o mais interessante desta fase, desta época, é que Jesus, sabendo que estaria próximo da consumação do seu desencarne, do fim da sua missão, ele sabia que seria muito difícil para aqueles apóstolos continuar a sua missão. Ou seja, se ele próprio, né, sabia que ia padecer e padecer na cruz, com a sua morte, com o seu açoite, enfim, com tudo que nós sabemos que aconteceu, vejam que os seus discípulos não conseguiriam uma vida num mar de rosas. Quando ele falava de reino dos céus, Jesus, ele não passou para os seus discípulos a ingenuidade de que o reino de céus já estava implantado. Pelo contrário, ele falava, o meu reino não é deste mundo. Né? O meu reino não é deste mundo, mas no mundo tereis aflições. O que nos traz este capítulo padecer é que nós haveremos de padecer, mas Jesus, ele nos diz e nos alerta para que nós não temamos. Isso é muito importante. Mas qual é a ação de Jesus na vida prática dos apóstolos? Ora, Jesus sabia que os apóstolos ficariam sós, não em espírito, porque Jesus estava com eles. Quando eles se separaram, em 2, em 3, Jesus estava ali, porque eles faziam os prodígios, as curas, no nome de Jesus. Então Jesus os imbuiu destes dons. Então Jesus, ele nunca se separou dos discípulos, porém ele sabia que os discípulos não foram os capacitados que Jesus escolheu. Ele capacitou aquelas pessoas que ele trouxe para ele. Isso é muito interessante, porque qual foi a atitude de Jesus? Jesus decidiu fazer uma excursão com seus apóstolos. Vejam, Jesus fez uma excursão com seus apóstolos. Jesus saiu dali. Jesus saiu do epicentro do que seria uma perseguição
pontual para eles ali. E para onde eles foram? Jesus fez uma excursão antes dele partir para a Fenícia. Mas por que para a Fenícia? Por que Jesus saiu com seus apóstolos e os levou para a Fenícia? Os fenícios, também denominados à época como cananeus, eles eram materialmente muito adiantados. Os fenícios, eles eram intelectualmente muito elevados à época. Vejam, os fenícios eram mestres em navegação, conheciam o mar como ninguém à época. Eram um dos maiores navegadores daquele tempo. Porém, eles eram espiritualmente muito pobres. E vejam, a fraternidade humana era uma coisa que não existia de fato. Sabem por quê? Porque os fenícios, apesar de todo o conhecimento, eles eram mestres na fundição do cobre, por exemplo. Eles eram excelentes tecelãos, com roupas, mantos, roupas à época tidas como luxuosas, né? Então eles tinham um conhecimento muito grande. Tanto é que eles eram conhecidos por desbravar ao mar as colunas de Hércules. As colunas de Hércules ao mar é o que hoje nós chamamos de Gibraltar. E poucos passavam ou ousavam passar por aquele caminho. Então, eles eram muito conhecidos pela sua tecnologia da época. No entanto, era um local onde toda a fabricação, toda a sociedade era balizada e o vapor, digamos assim, desta locomotiva, tão pujante intelectualmente, era feita por meio de escravos. E quando nós falamos de escravo, era uma época onde as maiores crueldades eram cometidas. Vocês imaginem pessoas com um jugo, né, aquele que se usam nos animais, nos bois, nos campos para arar a terra, puxando arados num calor enorme. Então os escravos eram vendidos nos mercados, né? Eles morriam à míngua e assim trocavam como se fossem peças, objetos. Então, a escravidão denotava um povo muito atrasado espiritualmente. Vejam, Jesus levou os seus apóstolos para este local. E depois de verem tantas barbaridades, conta-se que Jesus já não suportou mais ver tais abominações de seres humanos, intentando, desta forma, com a dignidade de um outro ser humano. Então eles saíram para outras cidades. Outras cidades como Tiro, Sidon, enfim, lugares onde deuses pagãos, como o deus Moloque, era cultuado. Deus Moloque, o devorador de crianças. Sabem como que eram essas práticas? Como que eram feitas? Sacrifícios de crianças e adolescentes. O Deus devorador de crianças. Vejam, um Deus que devora crianças. Então, eles matavam crianças e eram práticas sangrentas, de toda sorte. Lugares onde eram praticados
as maiores abominações em nome de deuses na época. E foi para lá que Jesus levou os seus apóstolos. Vejam que Astarô e Melcar eram outros dois deuses. Junto com Moloque, faziam a trindade dos deuses pagãos com as maiores barbaridades cometidas para oferenda aos deuses. Então, é para esse local que Jesus levou os seus apóstolos, os seus discípulos, e depois foi para outras cidades e viram cultos a Zeus, por exemplo, e outros deuses pagãos, outras divindades que também eram cultos abomináveis aos olhos à época dos cristãos e, obviamente, aos nossos olhos de hoje, porque eram práticas que iam contra, né, contra as leis de Deus. Né? Então, em nome dessas divindades, eram cometidos estas mortes. Ou seja, quando nós falamos que Jesus fez essa excursão com os seus discípulos, o que Jesus de fato fez? Qual foi o intuito de Jesus? Levá-los aos lugares onde havia as maiores atrocidades, onde os lugares eram mais pesados, mais densos, espiritualmente falando, lugares que Jesus não conseguia nem ficar, e tinha que ficar indo de uma cidade para outra, né? Mas, na verdade, o que Jesus fez de fato, este é o objetivo que nós queremos entender. Por que Jesus fez isso? Né? E aí nós sabemos que o que Jesus fez é levá-los a toda parte onde existiu mal. Por quê? Porque Jesus queria fortalecer as fibras espirituais dos seus discípulos. Como assim? Ora, se eu conheço a maldade, eu posso, com mais ferramentas, lutar contra a maldade. Ou seja, Jesus deu aos discípulos o conhecimento do mal. É óbvio, se eu não conheço as maldades, se eu não conheço o que há de mal, eu estou vulnerável. Por quê? Porque eu não me protejo. Então vejam, muitas vezes, uma das maiores artimanhas, né, do mal é a sua invisibilidade, ou a ideia de que ele não existe. Ora, Jesus, desta forma, ele afastou, ou o objetivo dele foi afastar a fragilidade dos discípulos. Então, existe o mal, e eu preciso conhecer, pelo menos saber que existe. De que maneira existe. Vejam. Nos conta André Luiz, através das suas obras, né, por meio do Francisco Cândido Xavier, em suas inúmeras obras, né, que os espíritos mais elevados, né, o trabalho deles é feito nas esferas mais abissais, ou seja, nos lugares mais densos espiritualmente. Então, olha que interessante, né? Quando Jesus dá o conhecimento do mal da terra daquela época, né, para os seus discípulos, ele fortalece para que, quando ele não estivesse mais com os seus discípulos, e os apóstolos estivessem sós, além dos dons deferidos a eles, Jesus fez com que eles conhecessem o mal, para que desta forma ele fortalecesse
os seus discípulos. Então, este é um ensinamento, né, que Jesus deu, que é muito interessante, porque quando nós falamos de padecimento, em que medida, né, há o padecimento de fato pelas vicissitudes humanas, por tudo que nós passamos nessa vida, e em que medida, na nossa concepção, ou seja, Jesus ele não quis super proteger os seus discípulos, os fragilizando. O que ele fez aos moldes de um pai? Ele preparou-os para que eles enrijecessem as fibras do seu espírito, dos seus corações, né? Então, muitas vezes nós achamos que não olhando para as coisas que tem de mal, né? Não é para a gente aprofundar, né? Porque Nietzsche já falava, se você muito tempo olhar para o abismo, uma hora o abismo olha para você. Não é isso. É o conhecimento do mal. Tá certo? É diferente. Então, para fortalecer, e assim os apóstolos, como Cristo, Jesus, trabalhadores na seara do bem, pudessem ter mais ferramentas, né? Ou seja, não viverem numa ilusão de que o reino dos céus está posto e que nós somos santos e que estamos aqui no reino dos céus, porque desta forma, obviamente, eles seriam alvos mais fáceis. Então, vejam, o conhecimento do mal, ele não é você se aliar com o mal, é você observá-lo, é você não subjugá-lo, né? Então, este é o verdadeiro conhecimento, né? E quando nós estamos falando de padecimento, né, Emmanuel nos traz também, né, em outras obras, de que um dos que se aproximou, né, isto é dito também nas introduções, né, somente do Livro dos Espíritos, também no Evangelho, né, de que Sócrates foi um espírito encarnado também, que se aproximou muito, né, dos moldes do que Cristo nos trouxe, obviamente guardando as devidas proporções, certo? Então, assim, nós sabemos que Sócrates, assim como Jesus, fora condenado à morte e foi julgado a isso, né? Há quem diga que todos os processos e moldes de condenação da época foram furtados do seu processo natural, foram vilipendiados no que tange ao seu curso natural que vigia a época. Ora, é a história de que, se eu quero condenar alguém que vai de encontro aos poderes constituídos, eu somente armo, digamos assim, uma peça e adequo aquilo para que seja condenado, aquela figura. E qual foi o crime que Sócrates cometeu? Foi fazer os jovens da época refletirem, filosofarem. Então diziam que iam contra os deuses da época, enfim, e outras colocações ali no processo de condenação de Sócrates. E, obviamente, que uma consciência como a de Sócrates, que já tentava abrir as consciências da época, né, a despeito, né, daquela elite que intentava ou achava que tinha o poder terreno. Mas, ao ser condenado, obviamente que a sua mulher, Xantipa, ficou desesperada. E conta-se que era uma mulher esfuziante, uma mulher impetuosa, uma mulher dada aos exageros
das expressões faciais, né, da oratória, digamos assim, e ela se desesperou e correu à prisão. Sócrates, foste condenado à morte, né? E Sócrates, já pacificado, responde: ora, o que tem isso? Todos nós estamos condenados à morte. Vejam a resposta de Sócrates, de um espírito que enxerga além de uma estadia carnal. Então, era um espírito já com uma consciência mais alargada. Então, Sócrates diz: todos nós estamos, em certa medida, condenados à morte. Isto é óbvio e notório. E Xantipa não entendia aquela paz, obviamente, de Sócrates. E então ela continua e fala: mas você foi condenado injustamente. E Sócrates responde mais uma vez: e você queria que fosse de maneira justa? Ou seja, que tivessem razão para me condenar? Sim, a condenação a mim é injusta. Então Sócrates, aos moldes de Cristo, do que é a verdade, quando ele está de encontro a Pilatos, de que adiantaria? As consciências já sabem, de que adiantaria ele se defender de alguma forma? Cada um crê no que deve ou quer acreditar, está tudo bem. Mas, ao invés de debater, né, se digladiar com aquilo, ele fez a sua defesa. Sócrates fez muito bem a sua defesa. A defesa de Sócrates é impecável, pela sua oratória, como conta Platão, que ele fez a sua defesa e dispensou o advogado. Dispensou um advogado muito bom à época, para fazer a sua própria defesa. E nos pormenores, Sócrates afastou aquela condenação. E mesmo assim ele foi condenado. Então, de que adiantaria espernear, como diz Emmanuel, como uma criança que perdeu o brinquedo? Ah, mas é a sua própria vida. Vejam, são espíritos que enxergam além, ou seja, a verdade está em primeiro lugar, a verdade é o norte de suas vidas. Até mesmo, se for preciso, as últimas consequências com a perda da própria vida. E houve também o episódio que os amigos, os discípulos, né, enfim, de Sócrates, que o tinham em alta conta, arrumaram um esquema para que ele fugisse. Ele dizia: não, eu estaria preso se eu estivesse fora com a consciência pesada. Meu corpo estaria livre, mas minha consciência, meu ser estaria preso. Porém, meu corpo está preso, mas eu sou um homem livre. Eu sou um homem livre. E presos estão os que me condenaram, e que me condenam sem ver o quadro todo, sem ter toda a obra. Então vejam, olha que bonito, né, nós vermos outros exemplos, como a de Paulo. Paulo passou por muitas prisões, era açoitado com vigas de madeira, não era chicoteado. Em uma de suas prisões, ou de uma prisão que ele estava encarcerado, onde ele ficou, ocorre que prenderam os seus braços, suas pernas, bateram nele, quase até a morte, e depois o jogaram em um local insalubre, úmido, sujo, fétido, e ele ainda preso, depois de ser açoitado. Conta-se que, no adiantar da noite, Paulo de Tarso se põe a cantar. Então, aonde estava o espírito de Paulo, a alma de Paulo, né? Então, quem que está verdadeiramente preso? Paulo cantava. Então, aí a gente percebe a grandiosidade desse ser, né? Agora, muitos condenam. Vejam que no episódio da mulher adúltera, olha como Jesus nos traz a lição do perdão.
todos reunidos, muitos homens e mulheres reunidos para apedrejar uma mulher, à época concebida como uma adúltera, aos olhos dos outros ali, dos seus pares. E o que eles queriam? Apedrejar uma mulher, vejam, com as pedras na mão. Neste minuto, neste ínterim, nós encontramos Jesus escrevendo no chão de terra. É quando ele profere: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nossa, todos conhecem, mas vejam. Quem não tiver um pecado, atire a primeira pedra. Ninguém, todos se puseram aos seus próprios caminhos e ninguém atentou mais contra a dita mulher adúltera. Então, vejam, Jesus, ele não disse que a mulher não tinha cometido pecado. Na época do adultério, um pecado, tanto é que era grave porque havia aquelas pessoas dispostas até a matá-la, como muitos foram mortos por isso. Então Jesus nunca falou que ela estava certa. O que ele falou é que quem não tivesse pecado, ou seja, que todos ali são pecadores. Vamos atribuir o pecado ao valor do erro, ok? Então, quem nunca tiver errado, que atente contra essa mulher. Ou seja, ele não está falando que a mulher e os outros estão certos, ou está tudo perdoado, tudo bem. Não. O que ele diz é: como outra pessoa vai condenar, seja qual for o pecado que nós achamos que o outro cometeu, para intentar contra o outro. E olha que bonito. O simbolismo de Jesus escrevendo na areia. Porque Jesus não escreve na pedra os nossos pecados. Se Jesus escrevesse na pedra, como era muito comum esta figura, essa pedra, ele usa pedra sempre, construir a sua casa na rocha, algo firme, que não se abalará com as vicissitudes, Jesus também não escrevia os pecados, os nossos pecados, como não escreve na pedra. Por quê? Porque na pedra é uma coisa que ele quer passar para nós algo perene, algo que fica ali por muito, muito tempo. Ele escreveu no chão, que é algo que com o vento apaga, ou na areia do mar, onde as ondas vêm e apagam aquilo. E o que Jesus nos demonstra com isso? Que hoje nós podemos, em alguma área da nossa vida, padecermos, errarmos, mas que isto é uma visão momentânea. Todos nós estamos a caminho do aprendizado para que não incorremos mais nesses erros. Então, vejam, Jesus nos enxerga adiante, o que nós podemos nos tornar. E não do modo atual, do modo corriqueiro, que é passageiro. Quando você... para que nós possamos imaginar isso de uma forma melhor, é só você imaginar uma pessoa que você conheceu na infância, em que você tem uma fotografia dela, e você reencontra ela 30, 40, 50 anos depois. É uma outra pessoa, não é? Isso na nossa pequena passagem do tempo. Imaginem na senda da nossa evolução. Então vejam, quem poderá condenar a outrem sem saber das razões, dos passados, das leis que regem e que vigiram e vigem? Neste momento, ad infinito, como de século a seculorum, só Deus. Então, esse é ensinamento que Jesus nos traz. Jesus nos enxerga ali já, feitos, né? E como perfectíveis ainda, errantes, quando nós humanos tivermos a consciência de que apontar, falar, isso não nos traz nenhuma efetiva evolução ou progresso, pelo contrário, o que nós deveríamos atentar na nossa vida?
o nosso aprimoramento pessoal, o nosso autoconhecimento. Conhecereis o universo e os deuses se vos conheceres. Oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecereis os universos e os deuses. Eu não preciso ir lá no céu para me conhecer. Eu não preciso montar uma base na Lua ou observar com precisão os astros para me aperfeiçoar. Mas eu me conhecendo, eu conheço e eu consigo conduzir a minha vida e tomar as rédeas da minha vida me conhecendo. E me conhecendo numa abrangência, tanto nas coisas que eu tenho de dons e de, digamos assim, de dádivas que Deus já nos deu a todos, diferentemente distribuídas, quanto ainda os meus vícios e as nossas repetições daquilo que nós já estamos errando há quanto tempo. Então, vejam, o trabalho que o homem deveria fazer, como a palavra nos traz, os grandes sábios da humanidade, é o nosso aperfeiçoamento na construção de nós mesmos. Pronto, porque nós não sabemos o estágio que o outro está, e nem dos mecanismos que compõem o que eu vejo naquela fotografia do meu ponto de vista. Então vejam como é errônea a visão que nós podemos ter de outro ser, que aparentemente está encarnado daquela forma, daquela idade, no tempo que você está enxergando. Mas poderíamos nós prescrutarmos todo o detrás do véu que nós enxergamos com a nossa visão? Penso que a grande maioria não. Então, dessa forma, se nós não conseguimos nem mesmo observarmos o nosso passado remoto, num tempo recuado que se perdeu na esteira do tempo, o que nós podemos fazer com o nosso presente? Nos aprimorarmos. Nos aprimorarmos. Nesta medida, o que nós fazemos aqui é divulgar o Evangelho com esta obra, pelo nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, e talvez outras obras no futuro, mas, por ora, com Emmanuel, com os evangelhos que Jesus, os apóstolos nos trazem, tão rico material. Então, este trabalho não é um trabalho com o intuito de visualizações ou curtidas, fiquem à vontade, mas este é um trabalho realmente para registrar a divulgação do Evangelho, que de fato é um dos principais trabalhos do Espírito Emmanuel. Então, nós agradecemos a todos por toda a atenção, por estarmos acompanhando juntos este trabalho, e nós nos vemos, então, no próximo capítulo, que será o capítulo 27.